Paz do Senhor Jesus a todos. Todos tenham um bom dia, um bom domingo de Páscoa. Nós estamos hoje nesse momento especial, agradecendo a Deus por essa oportunidade, apesar de não estarmos reunidos aqui no templo, mas podendo ter esse momento de comunhão, através da adoração ao Senhor, dos louvores e também da meditação na palavra. Glorificamos a Deus, porque Ele nos permite, nessa Páscoa, refletir a respeito de coisas tão importantes para a nossa fé. E eu gostaria de ler um texto, inicialmente, da palavra do Senhor. A minha intenção aqui não é uma pregação, mas é uma reflexão, uma conversa, para que a gente consiga, mais uma vez, refletir nesse tema tão importante para a nossa vida. Evangelho de Mateus, capítulo 28, nos diz assim a palavra do Senhor. E no fim do sábado, quando já despontava o semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Nós estamos, como eu disse, num final de semana muito especial da Páscoa para todos os cristãos. A gente sempre reflete muito nesse fim de semana, porque a gente lembra daquilo que o Senhor Jesus fez por nós, o principal, a obra mais importante. Muito embora as pessoas ainda olhem para Jesus como um curandeiro, as pessoas ainda olham para Jesus como alguém que pode simplesmente me socorrer segundo as minhas pretensões nesse mundo. Mas, na verdade, quando a gente medita na Páscoa, a gente vê um Jesus que sofre. Ele não fica pequeno por causa disso, mas é interessante essa reflexão, porque a gente não vê o Jesus Deus nesse momento. Quando a gente medita na sexta-feira da paixão, olhando para Jesus e vendo aquele homem que sofreu muito, muito. Foram humilhações terríveis, coisas que a gente não gosta nem de pensar. Mas alguém que é levado por soldados diante de uma multidão para ser julgado. E essa multidão que julga Jesus não é um grupo de romanos, são os seus, são os hebreus. Eles estão diante de Jesus, porque na Páscoa havia essa possibilidade de alguém ser perdoado dos seus erros. Mas a multidão olha para o ladrão Barrabás e olha para Jesus
e manda soltar Barrabás e manda crucificar Jesus. Ali começa a ingratidão. Lidar com a ingratidão não é fácil. Jesus sofre aquela humilhação pública e Roma, através de Pilatos, lava as mãos. Bom, se o povo quer assim, assim seja. E ele é levado a sofrer. Ele sofre as chicotadas, sofre a coroa de espinhos que é colocada sobre a sua cabeça como uma zombaria, e ao mesmo tempo muita dor está sobre a sua cabeça, porque ela é cravada no couro cabeludo com uma cana que era batida sobre aquela coroa para fixar bem. Ele foi cuspido, ele foi humilhado, foi levado carregando uma cruz, um madeiro, até que chegasse no alto do monte, e ali ele é pregado com cravos naquele madeiro, e é levantado para que todos vissem publicamente a sua morte. E ali ele, sofrendo aquela dor, ele olha para o céu e, com o seu coração dilacerado, certamente, mas ele diz: Pai, perdoa esses que assim fazem, eles não sabem o que estão fazendo. Então, quando ele decide, ele diz: Pai, tudo está consumado, concluí a minha obra, em tuas mãos entrego meu espírito. E ele morre. E isso nos intriga muito. Imagine para os judeus naquela época. Eles esperavam um rei valente, alguém que ia derrotar o exército romano, alguém que ia tomar de volta o governo, alguém que ia fazer valer o Estado de Israel, um rei poderoso de guerra. E eles veem um homem morrer. E aquilo certamente bateu uma grande frustração sobre os judeus. Os discípulos ficaram deprimidos. Eles quiseram parar. Pedro voltou a pescar. Mas não sabiam eles. Na verdade, Jesus já tinha falado a eles, mas eles não tinham entendido a mensagem. Eles não sabiam que, na verdade, o ato de Jesus na cruz era simplesmente o começo de uma mudança extraordinária que estava por acontecer. E essa mudança extraordinária não era apenas a conquista de um pedaço de terra nesse chão mundano. Mas Jesus estava conquistando ali uma libertação eterna, uma mudança que os levaria para uma transformação plena, desde agora e para sempre. A libertação que Jesus estava propondo era muito superior àquela que eles ouviam falar que havia acontecido no Egito, quando a primeira Páscoa aconteceu, quando o anjo da morte veio para matar os primogênitos que estavam no Egito. Deus ordenou que o seu povo matasse um cordeiro e pegasse o sangue desse cordeiro e passasse sobre os umbrais das portas, para que, quando o anjo viesse à noite, vendo o sangue na porta, não entrasse, passasse por cima.
Era uma provisão divina para aquele momento. Na verdade, Deus estava substituindo os filhos de Israel por um cordeiro, para aquela morte, naquele momento. Mas agora Jesus vem com um sacrifício, com um conserto, um pacto, que seria muito superior, porque agora Jesus, ele entra no sepulcro, como um homem morto. Só que no domingo pela manhã, quando essas mulheres vão procurar Jesus lá no sepulcro, algo tremendo já aconteceu. Diz o texto que nós lemos, que houve um grande terremoto naquela madrugada de sábado para domingo. O anjo do Senhor desceu do céu, um anjo. O aspecto dele era como um relâmpago. As suas vestes eram brancas. Ele removeu a pedra e se assentou sobre ela. Quando as mulheres chegaram para chorar diante daquela pedra, encontram ela removida. E aquele ser que ali estava diz: vocês estão procurando aqui Jesus, aquele que foi crucificado, eu sei. Só que ele não está aqui, ele ressuscitou. Jesus não venceu só Roma, Jesus venceu tudo. Ele venceu as doenças, ele venceu a corrupção, ele venceu a maldade, ele venceu os problemas dessa terra, ele venceu todas as derrotas humanas, ele venceu a nossa maldade, ele venceu tudo com o seu amor, com a sua morte, porque agora ele venceu a morte. Porque a morte é a última consequência das nossas obras maldosas nesse mundo. Está escrito: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus veio nos dar isso, a vida eterna. Ele transformou a nossa morte em vida. Ele transformou a nossa doença em saúde. Ele transformou a injustiça em justiça plena. E agora, a nova Páscoa, a Páscoa de Jesus, porque a primeira foi só uma figura daquilo que estava acontecendo naquele momento. A primeira Páscoa, a que aconteceu no Egito, era só um ensaio, um rascunho daquilo que estava por vir pelo Cordeiro Imaculado, o homem perfeito, Jesus Cristo de Nazaré. E agora essa morte de Jesus nos dá direito à vida. Aí eu fico refletindo como nós viveríamos a Páscoa hoje. Porque a Páscoa foi instituída desde o Egito para que as pessoas se lembrassem daquilo que aconteceu. E agora, acontecendo a Páscoa de Jesus Cristo de Nazaré, resta a nós uma reflexão. Todos os anos a gente comemora a Páscoa. Eu acho que esse ano, ano passado e esse ano de uma forma diferente. Onde a gente precisa entender o que é viver de fato a Páscoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a gente chega nesses dias da Páscoa, a gente pensa: o que vamos fazer nessa Páscoa? Onde a gente vai passar esse feriado?
que a gente vai comer? Segundo a tradição católica, vamos comer peixe na sexta-feira. Alguns leem o texto antigo, né, em Êxodo, e lembram dos pães asmos. A festa fica muito legal, regada com bebida, muita comida, os amigos conversando sobre futebol, política. Essa é a realidade da nossa cultura medíocre. Mas uma Páscoa verdadeira seria outra. Seria uma Páscoa com temor, que na verdade não se dá apenas uma vez por ano, mas a gente celebra essa Páscoa todo mês, pelo menos na nossa cultura aqui, na nossa igreja, que é a ceia do Senhor. É quando a gente vai lembrar o que Jesus fez por nós. Todas essas coisas que eu acabei de falar, a gente relembra nessa Páscoa. A gente celebra a ressurreição de Jesus Cristo, a vitória sobre a morte. Ele disse, né, que nas suas mãos estavam as chaves da morte e do inferno. Ele declarou isso para João. Eu tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Jesus tem todo o poder para sempre. E quando a gente vê essa Páscoa verdadeira, como seria a forma? Eu penso que o que Paulo escreveu em Romanos 6 seria a forma correta da gente viver a Páscoa. A Páscoa não é peixe, não é pão asmo, não é suco de uva, nem vinho. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Essa é a nossa Páscoa. A nossa Páscoa está em vivermos uma vida de temor, de respeito. Porque nós sabemos, como diz lá na carta de Pedro, no primeiro capítulo, com que preço fomos comprados. Não foi com prata nem ouro, mas foi com o precioso sangue de Jesus Cristo. E por causa desse preço tão alto, nós hoje temos responsabilidade de vivermos para a glória de Deus. A verdadeira Páscoa é uma maneira de viver, é um estilo de vida. A nossa Páscoa é olharmos para Jesus e termos vergonha de vivermos da mesma forma como vivíamos antes de conhecê-lo. A nossa Páscoa é vivermos uma vida diferente, em santificação, buscando todo dia que esse dia de hoje seja melhor do que o de ontem, e que as minhas obras hoje glorifiquem mais a Deus do que as obras anteriores. A Páscoa é dar valor
ao que Jesus fez, não com uma cerimônia, mas com novos hábitos, com novas atitudes, com uma vida voltada para o pé da cruz, olhando sempre para Jesus e tendo Ele, e não outro qualquer, só Ele como referência para a nossa vida. Ele é a nossa referência. Por isso que nós somos cristãos. Precisamos olhar para Jesus. Eu quero encerrar a nossa reflexão com outro texto, que está na primeira carta de João, no primeiro capítulo, do verso 5 ao 7, que nos diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Há uma esperança para a minha vida e para a sua. Há uma grande esperança para todos nós. E qual é a esperança? É que Jesus Cristo está vivo. Ele morreu, mas ressuscitou dentre os mortos, está vivo. E Ele está à destra do Pai intercedendo por nós. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança não está nas nossas obras, não está naquilo que a gente pode fazer ou conquistar, mas a nossa esperança está em o que Jesus Cristo já conquistou por nós na cruz do Calvário. Essa é a nossa herança. E se Ele conquistou todas essas coisas, a minha vida agora é diferente. Os meus propósitos agora são outros. Não é a minha glória, é a glória dele. Não é simplesmente a satisfação daquilo que eu quero, o que eu desejo, mas é a minha vida desejando o projeto dele para mim. É isso que importa. A esperança para a nossa vida é Jesus Cristo hoje, porque Ele já começa a consertar a nossa vida hoje, transformar tudo hoje. Ele transforma a sua tristeza em alegria. Ele transforma a desilusão da sua vida num sonho, num projeto. Ele transforma a escassez numa oportunidade para crescer. Ele transforma hoje a sua vida, que está solitária, moribunda, em um projeto de comunhão, onde você vai buscar irmãos para você. Ele transforma a morte em vida. Ele traz uma esperança nova para a nossa vida. Então eis aqui a palavra do Senhor para você que é cristão. Tenha fé. Tenha fé. Todas essas coisas que estão acontecendo no mundo são só alertas para a igreja de que Jesus precisa voltar. Jesus precisa voltar o mais urgente possível. Não ame o mundo, nem o que no mundo há, porque nisso o amor do Pai não está. Ame ao Senhor, ame a vida. A resposta vem de cima. Entregue-se totalmente ao Senhor e deixe Ele conduzir a sua história, porque aí nada vai dar errado. Desde que Jesus morreu na cruz do Calvário, entregou a sua vida e ao terceiro dia ressuscitou,
já deu tudo certo. Está tudo certo. Não falta mais nada. Porque Ele é a razão da nossa vida. Eu quero orar junto com você nesse momento. Eu quero pedir a Deus por nós hoje, né, nessa Páscoa. Que Ele possa transformar a nossa vida a partir da nossa mente. Transformando a nossa mente, Ele vai transformar tudo em nós. Vamos orar? Deus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. Nós te louvamos pelo seu amor. Nós te louvamos por sua graça, por sua misericórdia. Ó Deus, o seu amor nos constrange. Não somos merecedores, mas ainda assim, o Senhor habita em nós, porque o teu Espírito fala aos nossos corações. Ó Deus, nessa manhã, Pai, eu quero pedir a sua graça sobre a vida de todas essas pessoas que estão me ouvindo. Que o Senhor possa transformar o entendimento por intermédio da tua palavra. Ó Deus, restaura o vigor da fé dos teus servos, para que essa fé seja valente, possa enfrentar, ó Deus, todos os desafios que estão aí. Que nenhuma mensagem negativa, destrutiva, possa tirar do coração dos teus filhos a paz que excede todo entendimento. Ó Deus, restaura o vigor da tua igreja, meu Pai, nesses tempos difíceis, para que possamos viver para ti, para a sua glória, porque é dessa forma que nós seremos felizes, é dessa forma que nós seremos fortalecidos, é glorificando ao teu nome, Senhor. Ajuda, ó Deus, essas famílias. Repreende, Senhor, todo espírito depressivo. Repreende, Senhor, toda maldade que está na mente e no coração de alguém nessa família. E coloca a tua paz, ó Deus. Senhor, nós contamos com a sua graça nessa Páscoa, para que haja entendimento e que haja perseverança, ó Deus, nesse entendimento, para que estejamos livres desse mundo maligno e que no nosso coração possa entrar esta certeza, essa convicção de que nós necessitamos que o Senhor volte para estarmos eternamente com o Senhor, para vivermos eternamente na sua presença. Ó Deus, segundo o nosso coração lhe pedimos, apressa a tua volta, Senhor. Nós almejamos a sua volta. Ajuda o teu povo, Senhor. Restaura-nos. É o que nós lhe pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.